por onde nós formos. A semente da promessa, Senhor, primeiro coloca no nosso coração, mas já era dele a semente da promessa. Glória e a o Deus. Senhor, quando lança uma promessa para as nossas vidas, meu Deus, ela pode demorar o tempo que for, mas acontece. Nossa, Glória a Deus. acontece. E nós, essa semana, estamos como quem sonha. Eu não posso falar aqui, não, vou deixar o apóstolo falar toda a palavra, porque senão, né? Aí eu... E glória a Deus, apóstolo Douglas. Por falar em semente, você falou em semente, né? Falei. E a gente usa semente para quê? Para comer ou para plantar? Para plantar. Para plantar. Então, eu convido você... Eu como. Não. Semente de abóbora. Não essa, né? Essa é para regime. Estou falando assim, você quer colher frutos? Você come a semente ou você planta? Planta. Exatamente. Então, você que está me ouvindo aí, ó, na Rádio Fé FM 87.5, você deve ter percebido, teve uns dias, né, bispo, que estava fora do ar a rádio. Até eu sintonizei, estava aquela chiadeira, por quê? Houve alguns problemas técnicos. Então, aí você pode falar, poxa vida, mas a rádio está fora do ar e não sei o quê. Então, eu convido a você, irmão, deposite a sua semente na Rádio Fé FM. Eu vou te dar aqui a chave Pix da Igreja da Fé, que é 208 104 33 000 110. Vou repetir a chave Pix do CNPJ da Igreja da Fé para você semear, para que essa rádio sempre permaneça no ar. 208 104 33 000 110. A chave Pix é o CNPJ da Igreja da Fé. Então, eu faço esse convite para você. Quanto eu coloco, apóstolo? É o que Deus pôr no seu coração. Mas não deixe de semear, ok? E a palavra que eu vou falar hoje, eu estava orando, né? Aí a apóstola sempre pergunta, e amor, vai falar sobre o que essa semana? E Deus sempre me dá na semana, né? A palavra, e Deus vai trabalhando a palavra no meu espírito, né? Hoje é como você permanecer firme na presença do Senhor. Amém? Que é um desafio nós permanecermos, porque é fácil a pessoa chegar, ela entra numa igreja, ela ouve louvores maravilhosos, vê aquele jogo de luz, vê o pessoal cantando, né, adorando, que a gente vê nas igrejas hoje, né? Vê aquele pessoal bonito, vê aquelas músicas bonitas, né? Aí a pessoa muita gente fica emocionada, né? Aí o pregador faz o apelo, quem quer entregar a vida para Jesus? Aí a pessoa, eu quero, vai naquela empolgação, né? A pessoa vai entregar a vida para Jesus. Só que muitas pessoas, elas entregam a vida para Jesus e para Cristo, infelizmente, nessa situação. É errado? Não, não é errado, porque Deus ele tem um propósito para cada pessoa, eu creio nisso. Eu creio nisso, porque quando eu entrei numa igreja pela primeira vez, né, engraçado que Deus me fez me lembrar uma situação muito, muito engraçada, né, como Deus tem um propósito em nossas vidas, né. Primeira vez que eu entrei num templo religioso, eu não posso citar o nome dessa religião, uma pessoa me levou. Aí estava lá o orientador lá, incorporando uns negócios lá, e eu não me senti bem. Aí eu larguei aquela pessoa que eu fui, eu saí andando pela esquina. Aí eu entrei numa igrejinha pequenininha, sabe, eu estou contando o meu testemunho, Deus mandou falar agora. Eu entrei numa igreja... Sabe isso, aquelas igrejas que é um corredorzinho? Sim. Ele tinha 2 fileiras de cadeira de um lado e 2 de outro, um corredorzinho no meio. Aí eu fiquei assim, ó. Eu não entrei, eu fiquei com o meu ombro escorado na porta. E aí tinha uma missionária, ela tava, labassurianda, catarabaxere, catarabalaias. E eu olhei e falei assim, meu Deus, outro centro de macumba, não é possível. Perdão. Aí eu olhei assim, aí aquela missionária, ela fitou os olhos em mim e falou, jovem, você que está aí na porta, vem aqui para frente, vem aqui. Eu peguei e sentei será que é comigo? Eu olhei para trás, acho que é só comigo, né? Aí todo mundo olhou para trás, eu fiquei sem graça, né? Aí eu sentei naquela igreja ali, na última cadeira, ela, o Senhor quer você aqui na frente. Falei, ixi. Aí eu fiquei morrendo de vergonha. Aí eu fui, né? Eu falei, ixi, mano, vamos ver o que vai acontecer, né? Aí cheguei lá e ela começou a orar em línguas.
E ela olhava para mim, ela profetizava, ela orava, eu não entendi nada. Se você for perguntar para mim o que ela falou, eu não lembro absolutamente nada. Eu saí daquela igreja, peguei, levantei e falei, sim, senhor, mais um, né? Então tá bom. Aí voltei para casa. Ali Deus começou a marcar minha vida. Mas eu não aceitei Jesus ali. Eu não aceitei Jesus ali ainda. Ali Deus começou um processo. E nesse processo Deus foi me cercando. Uma pessoa me evangelizava ali na rua, outra aqui, outra dava um folheto. Um belo dia eu recebi um folheto na rua de um jovem que estava evangelizando. Ah, é aqui a igreja ali, ó, lá na Ponte Grande. Aí peguei e fui. Eu fui, aí tava eu e meu colega, a gente foi de carro, no carro dele, né? E é um dia de calor, a gente tava de camiseta, de bermuda, de tênis, e ele era cabeludo, né? Tava os cabelos voaçando. Aí chegamos na porta da igreja, aí a obreira que estava na porta, pô, entra aí pro culto. Falei, mas como que nós estamos aqui, ó? Vamos entrar na igreja desse jeito? Não tem problema não, entra. Aí nós ficamos sem graça, né? Aí o meu colega falou assim, olha, tem umas meninas bonitas lá, ó. Já fitou os olhos nas meninas, né? Falei, tá bom, vamos ver outro dia, né? Aí tudo bem. Tá, qual é o próximo dia de culto? Tal dia. Mas depois a gente volta. Aí a gente voltou. Vamos para aquela igreja lá? Vamos. Aí a gente se arrumou, né? Colocamos uma calça, uma camisa. Mas comportado, né? Chegamos lá. E aí eu cheguei e tava lá, sentei na última cadeira. E o meu colega também sentou. Aí nós estávamos lá e estava o missionário pregando. E ele começou a pregar. Aí ele fez o chamamento para ir para frente, né? Para entregar a vida para Cristo. Aí eu e meu colega fomos, né? Aí eu fui para frente. Aí eu só lembro que uma pessoa pôs a mão na minha cabeça, eu puf, caiu para trás. Aí o meu colega depois falou assim, oxe, o cara te derrubou? O que aconteceu? Eu falei, não sei. Você sentiu alguma coisa? Eu falei, não. Não senti nada, né? Aí tudo bem, aí no outro dia que a gente foi, o Espírito Santo começou a incomodar pra gente ir. Aí chegamos lá, tinha uns missionários, acho que era da Inglaterra, e eles uns pregavam em inglês e tinha uns que estavam traduzindo. E aí, naquela época, minha mão, ela era cheia, sabe aqueles olhos de peixe? Era cheio de caroço. O meu dedo direito tinha uns olhos de peixe grande, eu cortava com o alicate e nascia até maior. E doía pra caramba. E aí o que aconteceu? Aí nós começamos lá. Eu já tinha entregado minha vida para Jesus. E aí o missionário falou assim, vira pro irmão que está do teu lado e começa a orar por ele. Aí eu orei, eu não conhecia ninguém. Aí eu vi aquele rapaz, aí eu pus a mão, eu não tinha entendimento nenhum, né? Eu fui pus a mão na cabeça do rapaz. Naquele dia, o poder de Deus desceu ali, eu não entendia nada. Isso faz mais de 30 anos. E ao longo desse tempo, aí eu me firmei na igreja, aquele meu colega não ficou, né? Ele não quis ficar na presença do Senhor. E aí entra a palavra que eu vou falar agora. Que quando Deus, ele falou com Salomão, aliás, quando Davi já tinha tido Salomão, e Deus ele tinha uma promessa para que não faltaria o herdeiro para o seu trono, chegou um tempo em que Davi ele queria construir a casa do Senhor, só que Deus não permitiu. Deus falou para Davi, Davi, tem muito sangue nas tuas mãos, porque você é homem de guerra. Quem vai construir o templo vai ser o seu filho, teu filho que vai construir o templo. E Davi ele não ficou triste. Ele podia falar, Deus, caramba, poxa, Deus, não sei o que, né? Eu guerrei tanto, eu quero tanto, não sei. Não, Davi se alegrou demais. Sabe o que Davi fez? Davi, ele convocou todo o povo e falou para o povo, vamos ajuntar tesouros para construir a casa do Senhor. E eles começaram, e Davi com aquela alegria no coração, ele juntou as madeiras mais nobres, ouro, prata, procurou os artífices mais renomados da época que trabalhavam com bronze, com ferro, com prata, com ouro, para começar a construção do templo. E quando acabou-se, depois de muitos anos, quando iniciou a construção, quando se acabou a construção, o que Salomão fez? Salomão, ele chegou diante da casa do Senhor, e lá no capítulo 7 de 2 Crônicas, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa.
e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra, e sobreveio sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E lá no verso 11, assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer a casa do Senhor, e na sua casa prosperou, prosperaram e o efetuou. E na noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. E se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e o meu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, e estarão abertos os meus ouvidos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, nela estarão fixos os meus olhos, o meu coração todos os dias. Quanto a ti, olha só, agora que entra a palavra-chave de tudo isso. Quando a ti, Deus se referiu a Salomão, se referiu a mim, a você que está me ouvindo, e a vocês que estão aqui no estúdio. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu servo, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós desviardes e deixardes os meus estatutos, os meus mandamentos, que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorares, então vos arrancarei da terra, da minha terra, que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio de motejo entre todos os povos. Desta casa agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar dirá: por que procedeu o Senhor assim com esta terra ou com esta casa? Agora vamos traduzir com esta pessoa, né? Porque nós somos casa e morada do Senhor. E responder-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram, por isso trouxe sobre eles todo este mal. Né? Aqui o Senhor estava dando essa orientação para Salomão, depois que Salomão ele fez um sacrifício enorme. Isso chamou a atenção de Deus. Né? E quando nós entregamos a nossa vida por sacrifício, do presbítero, de louvor, de adoração, e você faz um voto dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, e a gente volta atrás, olha o que Deus fala aqui. Não é, apóstolo, mas de novo falando de coisa ruim. Não é coisa ruim, é Bíblia. Nós temos que mostrar, a palavra do Senhor é uma espada de dois gumes. Deus ele sempre propõe no nosso caminho a bênção e a maldição, por qual você quer seguir, porque o Senhor nos dá livre-arbítrio para escolher. Ele deu livre-arbítrio para o homem, por quê? Para que você escolha, você tome a decisão de servir ao Senhor, mediante qualquer luta que você passe, qualquer guerra que você passe, porque nós enfrentamos guerras, nós enfrentamos lutas.
E Salomão, ele era um cara que não era para sair da presença do Senhor, concordam? Ele pediu para o Senhor sabedoria para conduzir um povo. E Deus falou, como você não pediu a morte dos teus inimigos, você não pediu riqueza, você não pediu armas, você não pediu a destruição dos países vizinhos, você pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria e tudo mais, você vai ser o homem mais rico da terra. Salomão, não existiu homem mais rico na face da terra que Salomão. Nem daquele tempo e nem atualmente, né? Pode ter lá o Elon Musk, Bill Gates, esses caras aí, sei lá esses nomes aí. Rico, trilionário, mas não chegava perto da grandiosidade que Deus dava para Salomão. Só que um belo dia, Salomão, ele deixou o seu coração vacilar. O coração dele, né, como ele tinha muitas mulheres e 1000 concubinas, o que aconteceu? Aquelas mulheres, a grande maioria delas não servia ao Deus que Salomão servia. E sabe o que aconteceu? Bem, vamos sair hoje, vamos na casa de Amon fazer um sacrifício. Bem, vamos na casa de Astarote. Vamos comigo, vai. Vamos na casa de adorar a Rainha do Céu. Vamos. E a mulherada lá, né? Comendo Salomão pelo emocional. E ele foi cedendo, ao ponto que quando ele viu, ele não podia voltar mais. Ele deixou de adorar e sacrificar no altar do Deus vivo e estava sacrificando até a Quemos me ajudem aqui os universitários, aquele Deus que sacrifício de crianças, como é que chama? Moloque. A Moloque. Ou seja, chegou ao ponto que ele pegava os filhos do povo de Israel e matava as crianças no altar de Moloque. Então Salomão, ele não tinha motivos para sair da presença do Senhor, mas ele se deixou levar pelo seu coração e saiu da presença do Senhor. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Nós temos que aprender, não porque a igreja me proíbe de fazer tal coisa, não é a igreja que tem que proibir você, é você que tem que dizer não. Você tem que falar, eu não vou fazer tal prática, eu não vou, o diabo está me apresentando tal prato, eu não vou comer. O inimigo está me apresentando, como é que eu vou dizer assim, tal oferta, eu aceito se eu quiser. Não é a igreja que vai me proibir. Quantas pessoas estão dentro da igreja que estão fazendo coisas erradas? Eu quero só dar um parênteses. Outro dia eu estava no ponto de ônibus. Isso até contei para minha esposa. Olha só. E aí eu estava chegando no trabalho. E eu estava cansado. Eu estava lá com o meu uniforme e tudo. Tinha 2 mulheres no ponto. Uma com uma Bíblia embaixo do braço. E a outra do lado também. Com um cigarrão desse tamanho. E a do cigarro. Não, é que o pessoal do louvor... fumando e falando com a outra, com a Bíblia no braço, né? Não, é que a mulher do pastor, é que o pastor tal, é que o grupo do louvor precisa fazer isso, que não sei o que, sei o que lá, é que a gente tem que marcar o evento tal, mas... Mano, e aquele cheiro começou a me incomodar, né? Aí o Espírito Santo me catucou, falei, escuta, por gentileza, de qual igreja que vocês são, hein? Aí ela parou, me olhou, a outra me olhou, eu não vou falar que eu ando da igreja para não expor, tá? Eu não vou falar. Vai que o pastor dela tá ouvindo, né? Questão de ética, né? Sabe o que a mulher fez com o cigarro, presbítero? Ela, viu, bispo? Ela pegou e enfiou no bolso, aceso. Ela até fez assim, até engasgou. Aí ela assim, né? Aí eu falei assim, aí ela falou o nome dele, falei, tá, beleza, eu virei as costas. E ela... O Espírito Santo incomodou ela se tocou, eu não falei mais nada. Aí o meu ônibus chegou, peguei, entrei, tchau. Imagina o que o Espírito Santo falou para aquela mulher. O que eu quero dizer com isso? Não é acusar, é o que? Como que você se mantém na presença do Senhor? Como que você se mantém na presença, né, ô bispo? A ovelha está lá na tua igreja, glória a Deus, aleluia. Você está vendo, tá? Aí da porta para fora, você foi para casa, você está vendo a pessoa lá na casa dela? No trabalho dela? Então, a gente não sabe as práticas. Agora eu vou passar esse cajado agora para o presbítero Alex. Presbítero, dê a sua reflexão sobre isso.
ele quer passar as coisas, a batata quente, mas Glória! desafio, crente é de Mas depois desafio. passa pra mim também, eu também Depois, quero falar. depois você joga a batata para a apóstola. O que eu tenho a declarar aqui, de acordo com a palavra, que nós não temos essa questão de o que eu acho, é o que Deus, né? É, Nós somos do tempo disso, né? Estava falando exatamente. antes do programa começar aqui, do crente raiz, que nós somos remanescentes mesmo. não Somos tem jeito. dinossauro da fé. Nossa vida tem que ser guiada por Deus, mesmo em processos de libertação. Você estava falando aqui, eu estava meditando. Mesmo que você esteja em um processo de libertação, seja de qualquer área, a gente tem que ter o temor, né? O temor Exato. é o princípio de tudo. E quando você sobe no altar, em qualquer lugar que você acredita, você é revestido de um temor. Então é isso que está faltando. É, E aquilo que foi pregado semana passada aqui do enxerto, está lá em João 15. isso. Você precisa estar numa videira. Quando você está enxertado no ramo, que é Jesus, você até tenta pecar, mas o Espírito Santo não permite, te incomoda, você volta. Eu quero só resumir, você pode estar num processo de libertação agora, marcando as drogas, a prostituição, a mentira, mas você tem que lutar contra a natureza humana, como o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo é o professor disso, né, apóstolos? Verdade. Eu amo o apóstolo Paulo. E isso daí que você falou, entra naquilo, né, o presbítero? A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Contra a carne. O que não pode ser, o que hoje a gente percebe hoje é que virou até um jargão, né? Mas a carne é fraca. A carne é fraca, mas o espírito vivifica. Exatamente. Né? É aquilo que você estava falando aí. É uma advertência. Quando o Senhor adverte, é porque o Senhor nos ama, né? O Exatamente, Senhor, por nosso amor. Deus. É o pai, né? A gente estava falando isso no carro, né? Isso. O pai que corrige forma o filho. E se precisar, usa a cinta, né? Tem que usar o cajado que está lá no Salmo 23. Né? O que o Salmo 23 fala? Que a tua vara e o teu cajado, ele me consola. O cajado traz direção, mas traz consolo. Exatamente. Primeiro dá um toquezinho na ovelha com o cajado, corrige, mas traz o consolo. É a palavra. E apóstolo? Então, o Espírito Santo, ele nos constrange mesmo, né? É Às verdade. vezes, o nosso pensamento viaja. Às vezes a gente pensa cada coisa que você fala, tá amarrado, tá repreendido em nome de Jesus. Eu tenho que levar meu pensamento cativo à obediência de Cristo. Verdade. Jesus. E mulher é um ser abençoado. Eu vou falar que eu estou na minoria aqui, né? Então, mulher é um ser abençoado. Tá representando. As ouvintes são a maioria. Os ouvintes são a maioria. A maioria. Então, o que eu digo para você, mulher? Vamos lá. Quando você é guiada pelo Espírito Santo, principalmente quando você é uma mulher solteira, você peça para o Senhor para você tomar cuidado até nas suas vestimentas. Olha aí. Eu não estou falando que você tem que ser religiosa, colocar burca, colocar a blusa lá em cima. Não. Às vezes as mulheres falam, eu sou crente, eu vou para a igreja. Mas colocam aquela saia que sangue de Jesus tem poder. Embalada a vácuo, né? Embalada a vácuo. E aí, quer falar assim, não, eu estou indo na igreja porque eu quero encontrar o meu varão. Você não vai encontrar seu varão assim. Porque primeiramente o seu varão vai orar a Deus para saber com que mulher ele vai se relacionar. Olha aí. E mulheres, quando vocês saírem das suas casas, primeiro peça para o Espírito Santo ir com vocês. Olha que dica forte, hein? Coloca todas as suas vestes em cima da sua cama e ora. Fala, Espírito Santo, qual roupa que eu vou colocar hoje? Não importa se você estará de saia, se você estará de calça. Mas primeiramente você pergunte ao Senhor. Porque também não adianta nada você colocar uma saia comprida e a saia comprida ser do tamanho da sua língua. E aí você acaba usando aquela saia comprida, mas você fala mal de todo mundo. Aí não tem nada de Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo Peca até mais, né, apóstolo? Passa longe disso. Então, quando nós temos que conservar a nossa fé, conservar a nossa salvação,
primordial você pedir para o Senhor colocar a sua mente cativa à obediência de Cristo Jesus. Eu digo porque a nossa natureza humana faz nós pecarmos até com os nossos olhos. Até no pensamento. Né? Até no pensamento. E a palavra, eu não me recordo o versículo, até porque eu perdi a memória, mas glória a Deus que eu estou recuperando. E assim, a palavra tem uma parte que diz que nós pecamos só no nosso pensamento. Só o nosso pensamento já é um pecado. E o fato consumado eu não lembro agora, apóstolo, vê se você acha. Vamos ver se eu acho aqui, peraí. É assim, o nosso pensamento nos leva a pecar. Porque primeiro o diabo age na sua mente. A nossa mente é o campo de batalha, como diz a pastora Joyce Meyer. O campo de batalha é na nossa mente. Então, o que nós temos que falar para o Senhor? Senhor, som do meu interior, vê se é em mim algo que não te agrada. Senhor, se eu estou de olho no irmão que não é para estar, porque, irmãs, eu vou falar. Fala. Eita glória. Fala, Deus. Porque quando eu subo aquele monte, eu subo com propósito. Mas eu já vi cada situação, irmãs, que eu vejo irmãzinhas que eu falo, sangue de Jesus tem poder. Estão lá orando para desfazer casamentos. Meu Deus. Estão lá. Ai, Senhor, faz o pastor fulano separar da pastora fulana, porque eu quero casar com ele. Então, pecado no pensamento. Ó. Ó, Eclesiastes 10, Eclesiastes 10, 20 nos diz assim: nem no seu pensamento amaldiçoes o rei. Ó, no pensamento, hein? Nem tampouco no mais interior do seu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Então, queridos, nós precisamos tomar cuidado. Tem pessoas que têm uma vida tão promíscua que falam, eu sou crente, eu sou um pastor abençoado, eu sou uma pastora abençoada, cheio de Deus. Não, irmãos, você tem que se converter. Porque se você tiver a sua mente perturbada, eu sei porque eu fui uma pessoa que tive minha mente perturbada durante um bom tempo. E eu falava assim, Jesus, eu não consigo me libertar. E eu falava, com quem eu vou falar? Se eu for falar com alguém, vão me colocar um X nas minhas costas e não vão me ajudar a me libertar. Até o ponto que eu tive que ter um encontro verdadeiro com o Senhor e começar a se policiar no meu pensamento. E tive que fazer algo que foi difícil na época. Eu tive que denunciar o pecado. Eu falei, Jesus, agora é tudo ou nada. Eu vou ter que denunciar o meu pecado. Não era nem o pecado de outra pessoa. Porque o pecado das outras pessoas, se elas quisessem denunciar, o problema delas. É elas com Deus. Mas eu tinha que denunciar aquilo que estava na minha mente, acabando comigo, destruindo meu casamento, destruindo minha vida ministerial. Eu tive que denunciar isso. Foi difícil? Foi. O apóstolo Douglas, o presbítero Alex, sabe do que eu estou falando. Porém, Deus trouxe uma restituição. Trouxe um crescimento tão abundante de bênçãos, de vitória, de sabedoria. E hoje eu posso falar para vocês, eu ando com Deus. E eu procuro andar com Deus. Quando eu vejo que tem alguma coisa semelhante à situação, eu já falo, epa, deixa eu tirar daqui. Exatamente. E já oro, repreendo, falo, vai pra lá, Satanás. Aqui não tem vez mais não. E é desse jeito. Até com vestes, eu falo porque eu mesmo já coloquei vestes para ir na igreja para situações assim. Então, cuidado. Eu já subi no monte, escutei irmãs lá e eu falo, meu Deus, porque ela está orando, Jesus. Mal eu sabia que ela estava orando para o meu casamento. Para acabar o meu casamento. Aí eu desci, o profeta veio e falou, irmã, essa pessoa estava orando pelo seu casamento, para acabar o seu casamento. E quando foi
No sábado seguinte, essa mesma pessoa foi no culto de mulheres que eu fiz na igreja. E ela chegou assim como que não quer nada. E depois houve uma situação, um evento, um casamento de um apóstolo, amigo nosso. Nós fomos. Ela foi cumprimentar o apóstolo, Deus só faltou agarrar ele, aliás, quase, né? Não agarrou porque eu não deixei, porque eu sou ciumenta. Deus me tratou muito, mas agarrou para dar beijo no rosto. Irmão, não fica dando beijo no rosto do seu pastor, do seu bispo, do seu apóstolo, não. Dá a mão para ele, cumprimenta ele com a mão. Porque tem pessoas aí de outras religiões, outros lugares, que têm mais respeito do que muitos irmãos que são crentes, que estão dentro das igrejas. Falei, apóstolo? Falou, tem que ter ética, né? Porque a casa de Deus, o Senhor fala para nós andarmos na liberdade do Espírito, não em libertinagem. Né? Então, é uma coisa que eu falo para vocês. Né? E, presbítero, o que você tem a dizer sobre esse assunto? Mais um bocadinho. Passa ou repassa, Corta na cara. Né? Ai, porque vocês estavam falando, vem a minha memória do apóstolo Paulo. Sobre a militância da carne. Sim. Quando você é cheio do Espírito Santo, você não é que você não vai errar, mas você sempre vai ter, como a apóstola falou aqui, o Espírito Santo é aquele fio condutor. Não faça. Você fez, não, volta atrás, pede perdão. Então, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Estar na igreja não quer dizer, como os apóstolos falaram, que você não vai tropeçar, que você não vai errar, mas busque isso. Olha, vou dar um jabá aqui. Aproveita os canais da igreja, que o apóstolo é excelente em Bíblia. Vai aprender a Bíblia com ele. Ele está lá ensinando, pregando na igreja, mas também pode ter um grupo de ensinamento, né, apóstolo? Com certeza. Tanto online como presencial. Vai à igreja, vai aprender da Bíblia. Nós somos desse tempo. Exatamente. Entendeu? Lá dentro, nós montamos um grupo de estudo bíblico. Era toda terça-feira, né, apóstolo? Exatamente. As pessoas foram 1, 2, 3, na quarta não foram mais. E desistiram. E teve 2 que saíram até da igreja. Eu falei, por quê? Estudo bíblico, se era para outro assunto, aprender a palavra. estariam lá. Então nós vamos fazer o seguinte agora. Você vai aí, ó, você que está me assistindo, você que está me ouvindo, pega o seu copo com água, a sua garrafinha, já prepara, que daqui a pouco a gente vai orar. E vamos de música agora? Glória a Deus.